Olha só, gente, semana agroambiental aqui no programa Fala Carlão. Gente do céu, está dando um bafafá danado, está uma beleza isso aí. A gente tem conversado com a prateleira de cima e cada vez chega mais gente da prateleira de cima para encorpar ainda mais esse caldo. Essa palavra agroambiental, isso aí caiu muito bem. E, antes de apresentar meu convidado, que todo mundo já conhece, eu quero agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, a plataforma de conteúdo da distribuição agro, que é nossa patrocinadora. Agradecer também o pessoal da Agrivale e da Absolo, que estão apoiando essa iniciativa. Bom, aqui do meu lado um caboclo que eu fico me vangloriando que eu já fui em 2 COPs, já fui em Sharm el-Sheikh, já fui em Dubai, e nessas 2 COPs eu encontrei esse moço aqui, o Caio Penido. Mas eu já fiquei sabendo aqui que ele já vai em COP, é frequentador assíduo de COPs, ele mesmo vai falar sobre isso para a gente. E ele escreveu um artigo no final do ano agora, dizendo que as COPs é o seguinte, a reflexão que ele faz era ruim com elas, muito pior sem elas. Caio, obrigado por você ter topado esse espaço aqui e estar conosco hoje. Não poderia, né, deixar de estar. Semana agroambiental, um tema aí que a gente ajudou a disseminar, né? Então, acho que desde a primeira COP que eu participei, mesmo como comunicador só, né, eu fui entrevistar pessoas, mas já puxando para esse assunto, né? Eu fiz um documentário que perguntava para as pessoas, se você tivesse só 2 escolhas, produzir alimento ou conservar a biodiversidade, né? O que você escolheria, né? Então, algumas pessoas, escolheria só conservar, porque sem natureza não existiria ser humano. O ser humano. Outras pessoas, ao contrário, não, priorizaria o ser humano, produzir alimentos para salvar o ser humano, né? E o que a gente queria provocar o debate era exatamente isso. Não tem uma escolha no meio, né? Dá para fazer as 2 coisas? E isso é o agroambientalismo, né? Isso é o que a gente faz no Brasil. A gente produz alimento, a gente conserva a biodiversidade, a gente tem todo um potencial aí de produção sustentável, baixo carbono. Então, acho que é induzir primeiro a população brasileira a refletir sobre, né, suas características, suas qualidades, né, como produtor de alimento e como conservador de biodiversidade, e levar isso para o debate mundial. Então, as COPs têm um papel aí importante da gente expandir esse debate, né, e tentar entrar dentro dos estandes dos países, né, compradores, China, Oriente Médio, Ásia, né, quer dizer, debater com a Europa e Estados Unidos, né, e informar melhor ainda para os consumidores que essa carne é sustentável, é uma carne que conserva, uma carne que é baixo carbono. Caio, como é que é você participar de uma COP como um produtor de documentário e participar de uma COP como produtor rural e, mais do que como produtor rural, participar como representante dos produtores rurais, uma vez que você é fundador aí da Liga do Araguaia, você é uma pessoa que está sempre envolvida aí nas questões, digamos, institucionais. Então, essa primeira eu fui como produtor audiovisual, né? Na segunda que eu fui como produtor rural. Eu fui na COP da Polônia, que foi, sim, bem traumática para mim, né? Tanto a frustração da comunicação, né, quanto a frustração com o frio. Né? Foi um país também delicado, a questão de Auschwitz, né? Foi um clima meio pesado. Então, assim, eu estava com uma expectativa que eu ia chegar lá e revelar para o mundo, né, todas essas nossos atributos, nossas qualidades. Então, eu criei uma expectativa muito grande. Eu falei, finalmente vou, né, para uma COP com um microfone para poder falar, né? E chegou lá no evento, era um evento organizado pelo GTPS, e eu fui como associado falar sobre a Liga do Araguaia, né? Então, preparei a apresentação em inglês, né, eu falando em português, mas com apresentação em inglês, tradução. Quando eu cheguei lá, só estavam as pessoas do GTPS, né, que eu encontrava todo mês, sei lá, nas reuniões, nas assembleias, né. Então eu falei, nossa, viajei até a Polônia, né, para conversar com as mesmas pessoas, né, que eu converso no Brasil. Então, esse é um problema que eu sinto sempre acontece, as pessoas chegam lá, se frustram um pouco por isso, viemos até aqui para conversar com as mesmas pessoas,
Mas é o que eu falei ali no artigo, né? A gente reclama da COP, chega lá e fala, nossa, falando com as mesmas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ruim com elas, pior sem elas, né? E a gente tem a obrigação de encontrar caminhos de comunicar com os mercados certos, com as pessoas certas, né? Então, acho que vai muito da capacidade de articulação. Antes de ir na COP, né, você tem lá normalmente o stand do governo brasileiro, né, você tem o stand da CNA, nessa última tinha um só da CNA, e tem o stand dos governos da Amazônia Legal Brasileira, né? Então, você tem um trabalho. Nesses três, você tem que tentar garantir presença, né? Mesmo que seja para falar com as mesmas pessoas, mas você tem que garantir que você vai ter uma agenda ali televisionada, né? Que tem pessoas com tradução simultânea, né? Então, toda essa preocupação, você tem que preparar o debate com tradutores qualificados para tentar atrair estrangeiros para escutarem esses debates e tentar se infiltrar nos estantes dos outros países, né? Então, essa vez na Polônia foi bem frustrante, um frio. Eu falei, vou sair do hotel e ir para a van, da van vou para o evento, não vou passar frio, né? Levei pouca coisa. Só que era assim, era longe o evento, então, fila para pegar ônibus, o ônibus no trânsito, horas no ônibus, então frio, passei frio, né? Então, também essa realidade, cada COP é num país. Depois, né, tivemos em Glasgow, né, estava um clima até ameno, Egito, né, agora Dubai. Então, assim, cada COP também é uma experiência de se relacionar com aquele país, com as pessoas, estrangeiros de todo lugar, né? E, a partir de Glasgow, eu comecei a ir pelo IMAC, né? Então, junto com a delegação de Mato Grosso, com o governador, então, falando mais de política pública, né? Então, é um pouco essa trajetória, né? Na fazenda, a gente busca regularização ambiental, né? Aumento de produtividade, produção sustentável, melhorar a gestão, agregar valor à carne, criar valor na biodiversidade. Então, é um pouco isso que a gente faz na fazenda. Na Liga do Araguaia também, a gente também tentou ir nessas linhas, né? No IMAC também, só que agora tentando pensar em política pública, né? Como trazer esse pecuarista para essa agenda, né? Muitos já estão, muitos não estão. Como trazê-los, né? Através de incentivo, estímulo, né? Benefícios, né? Como trazer não aquela estratégia antiga que era difamar muito, né, o Brasil, difamar a pecuária, difamar a agropecuária como um todo, o setor, né, como estratégia de algumas ONGs aí, ativistas, aí, panfletárias, né, que viam nisso uma estratégia para reduzir desmatamento. Então, elas talvez estejam fazendo o papel delas, né, existem para trabalhar a conservação, mas eu não podia admitir, né, que elas promovessem essa conservação, difamando o meu país, difamando minha atividade. Então, acho que o setor todo se uniu muito em cima dessa agenda agroambiental, para a gente provar, né, que a gente conserva a biodiversidade por lei, né, por Código Florestal, né. A complexidade de implementar um Código Florestal num país continental como o Brasil, dentro de uma fazenda, às vezes não tem definição qual bioma é, você está na floresta amazônica, você está no Cerrado, você está na Mata Atlântica, você está no... né? Cada bioma é um percentual de conservação, então tem lugares que você tem misturado Pantanal com Cerrado, né? Acha uma mancha de Mata Atlântica, não vê? Que percentual de conservação tem essa fazenda? Então, essas inseguranças jurídicas, né? Geradas pelo quê? Pelo excesso de biodiversidade, né? Então, um país, nós, usando como exemplo aí, concorrentes nossos aí no mercado de carne, Estados Unidos, Austrália, né? Vamos dizer que Estados Unidos não tem legislação ambiental, não é obrigado a conservar, né? Na Austrália também não, nem APP, nem reserva legal, então é muito mais fácil de... Eles não têm o que proteger, né? Não tem o que proteger, não tem o que legislar em cima. Para regularizar uma fazenda, talvez seja que nem a gente regularizar um terreno, né, numa cidade. Então, é outro grau. O que torna nosso processo de regularização ambiental tão demorado, né? É o excesso de biodiversidade, é a fartura de biodiversidade, né? Então, a gente tem um lado que a gente fica assim, indignado com
a morosidade, a demora da regularização, da implementação do Código Florestal. Por outro, a gente tem que entender que isso é um grande indicador da nossa riqueza ambiental, né? Que somos realmente uma potência ambiental. Então, através do IMAC, a gente consegue levar esse diálogo em outra esfera, dialogando com outros países, né? Outros estados, com importadores, com todo mundo que está nessa agenda de desenvolver uma política pública aí que proporcione um futuro aí para todos, para gerações futuras. Agora, você vê como existe avanço, porque eu escuto, eu não estava no Acordo de Paris, e lá falava que os países ditos desenvolvidos e ricos com dinheiro, porque essa questão só para de pé se tiver investimentos, se tiver dinheiro, preservar custa muito dinheiro. O próprio Evaristo de Miranda fala muito sobre esse tema, né? O tanto que custa para o produtor rural brasileiro. O que você enxerga de avanço nessa área? Se é que você enxerga isso, e como é que você vê essa eterna queda de braço com quem tem um cheque, e separar a pessoa do cheque dela não é fácil? É complicado, né? Os países às vezes assinam os acordos globais, mas no final do dia estão preocupados com o seu país, né? Com a sua atividade, né? Então, o que é até compreensível, né? Cada um vai cuidar do seu. É compreensível. Você tem, né, o exemplo da Europa agora, né? Com essa legislação. Então, quer dizer, eles assinaram os compromissos, querendo dizer, os países desenvolvidos, né, vão ajudar os países em desenvolvimento, vai ter um fundo aí para transição, né, vai ter implementar o mercado de carbono, quer dizer, tudo que a gente queria é que a conservação viesse através de reconhecimento, remuneração, né, agregação de valor às commodities que conservam biodiversidade por lei, quer dizer, tem milhões de mecanismos de você estimular a conservação, né? Não precisa ser campanhas difamatórias, né, contra um país, né, associar a imagem de um país ao desmatamento. Então, eu acho que tem muita hipocrisia, né? É como se fosse assim: a gente já se desenvolveu, a gente é rico e agora ninguém mais entra nesse clubinho, né? E a gente é o dono do mundo, fica ali aqueles países ricos ali desenvolvidos controlando esse mercado mundial para a gente, países como o Brasil, em desenvolvimento, crescerem sob demanda deles, né? Eles não querem que a gente cresça demais antes da hora, eles querem se preparar antes, eles querem, né, estar sempre no comando. Então, acho que isso está avançando, né? O Brasil está se projetando, você tem o BRICS também, você tem o mercado de carbono funcionando, né? Então, acho que tem frustrações, mas tem evoluções, está tendo uma reorganização aí nessa geopolítica global, né? A questão da produção de alimentos se torna cada vez mais estratégica, essa questão de segurança alimentar, né? A China entrando nesse consumo, né? Aumentando o poder aquisitivo da população, comprando mais comida, alimentando melhor seu povo, comprando mais proteína animal, né? Bovina, suína, aves, quer dizer, é uma revolução que mexe em toda a estrutura de poder, né? Global. Hoje, se pegar Brasil, China, Índia, Rússia, né, é uma potência, né? Você vê as comparações, né, com os países ali desenvolvidos, G7, né, já dá 2 blocos importantes, né? Então, acho que esse poder está sendo repartido. Acho que a gente está bem, né, nesse assunto agro e ambiental, né? Produção de alimentos somos assim invencíveis e temos topografia, temos clima, temos gente que quer trabalhar, né? Então a gente está muito bem posicionado, temos tecnologia, temos uma mentalidade moderna, jovens querendo trabalhar no campo, né? Então a gente está muito bem posicionado no agro e podemos melhorar, né? Mas aí, dentro desse podemos melhorar, a gente vai ter uma COP aqui no Brasil, uma COP que vai ser realizada no coração da floresta amazônica, enfim, no coração do que o povo lá fora costuma chamar de santuário. Mas agora mesmo, e eu falei essa semana, na própria semana aqui do Meio Ambiente, a gente falou com o Daniel Vargas, ele trouxe uma seguinte reflexão: a gente acabou de ter os números do IBGE falando que ainda
temos problemas de segurança alimentar num percentual grande. E o principal estado é o estado do Pará. E aí é o seguinte, o que nós vamos levar para a COP? Nós vamos discutir na COP a preservação, aquela pergunta sua lá do seu documentário. Parece que é tão atual, porque assim, o que nós vamos discutir lá? Se nós vamos preservar ou se nós vamos produzir dentro da Amazônia. A Amazônia tem 30 milhões de pessoas que precisam comer. O estado do Pará tem quase 8% de população com algum grau de deficiência alimentar. Como é que você vê isso? A gente precisa endereçar, você como parte do governo, nós vamos estar fazendo, nós vamos ser os cozinheiros dessa pauta, ou essa pauta vai vir pelas ONGs, ou vai vir pelos governos fora do Brasil? Como é que você vê? Como é que você enxerga isso? Um bom questionamento, né? É complexo, né? Não vou dizer que é simples, né? Acho que a gente tem que atuar em todas as frentes, né? Hoje a gente tem uma questão imagina, no Pará, um estado com terra fértil, né? Com pessoas, por que tem problema de segurança alimentar, né? Por que tem pessoas, né? Problema de saneamento básico, né? Quer dizer, tem problemas sociais gigantescos, né? Isso deveria ser sanado. Não que isso é prioritário, né? Que nem eu perguntei, não é esse ou esse, né? Então, acho que a gente tem um Código Florestal, a gente tem... O Pará está super bem em conservação, né? Tem problemas aí fundiários, né? Tem questões aí que tem que resolver dentro do agro, mas assim está um estado bem posicionado. Essa parte social gera uma reflexão na gente, né? Será que a gente não consegue resolver isso? Um estado tão rico, né? Com potencial de produzir alimento e pessoas passando fome, né? O que está faltando de motivação para essas pessoas produzirem alimentos, né? Será que agora com a modernidade ninguém mais quer trabalhar, né? Numa enxada, na roça, né? Está tendo essa mudança, né? Eu vejo na minha região assentamentos em áreas com vocação agrícola, né? Tem uma tendência a arrendar para a agricultura, né? Para produtores de soja, né? Porque não dá para comparar, né? Assim, a pessoa já está com as redes sociais, já está não é mais aquela pessoa que está isolada lá no interior, tendo produzido lá com enxada, tal. Não, as pessoas já estão sonhando com outras coisas. Então, é um desafio que, às vezes, está na lista lá de agricultura familiar. Você tem lá 100 mil propriedades que são agricultura familiar. Quando você chega no chão para ver, não tem nem 50 mil que seja realmente agricultura familiar, né? Uma boa parte está arrendada, uma boa parte, às vezes, tem um gadinho, mas virou um sítio, é um pequeno empresário da cidade, comprou aquele lote do assentado original, e usa ali como um sítio, né? Outra parte foi maquiada em governos passados para aparentar um número alto para arrecadar um recurso federal, né? Então, assim, o que nós temos no chão mesmo de pessoas que querem trabalhar e como dar condições para elas produzirem, né? Então, o que precisa? Precisa de assistência técnica, precisa, às vezes, antes da assistência técnica, né? No IMAC a gente pensa muito nisso, né? Quer dizer, ele precisa desse pequeno produtor que está desassistido, muitas vezes num assentamento, precisa de um diagnóstico ali de regularização ambiental, né? Um plano de intensificação, de aumento de produtividade, né? Uma assistência técnica, recurso, talvez uma linha de crédito especial para essa agricultura familiar, né? Para a gente conseguir tirar essas pessoas de uma situação de insegurança alimentar, né? Dentro de um país que é o maior produtor de alimentos, né? De várias commodities, quer dizer, é uma contradição, né? Um paradoxo que acho que a gente, como país, temos que resolver também. Então, tem um desafio aí. A COP do Pará vai expor muito, né, a gente, nessa parte de saneamento, essas populações, né? Vai fazer a gente olhar bastante para a questão social, né? Vem cá, e o IMAC? O que você pode dizer assim, do balanço que você faz do IMAC, já que o tema aqui hoje é pecuária e meio ambiente, acho que esse balanço do IMAC... Fala de novo, é importante.
Bom, e o IMAC? O IMAC é importante a gente fazer esse balanço aí, já se vão uma mão de anos aí, e eu queria, já que o tema aqui é meio ambiente, é pecuária e meio ambiente, isso diz respeito, que evolução, que balanço que você faz do IMAC? O IMAC, a gente tem uma agenda forte interna, né, para Mato Grosso. Então a gente criou o programa Passaporte Verde, que é um programa de rastreabilidade e monitoramento socioambiental voluntário, né, onde a gente quer atrair o pecuarista através de uma cesta de benefícios, né? Então, a gente está estudando benefícios fiscais, quer dizer, ele aderindo ao Passaporte Verde, ele tem benefício fiscal, ele tem, então, esse é o pilar nosso do compliance, né? Apoio à regularização ambiental, fundiária, sanitária, trabalhista, né? São os itens que, hoje, as fazendas são verificadas quando vendem o gado para a indústria frigorífica. Então, os fornecedores diretos já passam por uma verificação socioambiental, né? Agora, o que está tendo um alinhamento aí, nacional, né, entre o MAPA, o próprio GTPS, tem proposta de todos os setores, né, todos os estados desenvolvendo agora seus modelos de rastreabilidade legal, né, como a gente levar essa legislação brasileira, que hoje faz essa verificação dos diretos, né, dos que vão diretamente para as indústrias, como a gente faz esse monitoramento desde a primeira movimentação, quando ele é um bezerro, né, desde a primeira vez que ele sai da primeira fazenda, né. Então, como fazer a legislação, né, abraçar toda essa cadeia e de uma forma inclusiva, sem excluir esse produtor. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, o produtor de bezerro está numa pequena propriedade, está num assentamento, e a gente não quer vir com uma régua lá em cima e excluir esse produtor. Ele vai sair da cadeia de fornecimento legal, que ele fornece, né, para o terminador ou para um recriador que vai vender para a indústria frigorífica. Quando isso começar a ser verificado, a gente tem que dar prazo e oportunidade para esse pequeno produtor se regularizar. Então, é uma cesta de benefícios e com prazo também, não é que de uma hora para outra. Então, assim, é um combinado da cadeia toda que ele não vai ser excluído enquanto ele não tiver condições de se regularizar ambientalmente, fundiariamente. O setor público tem que encontrar caminhos, né, que proporcionem uma regularização mais rápida, né? Então, a gente está levando tudo isso em consideração, conversando sempre no IMAC. A gente tem, no Conselho, 2 conselheiros indicados pelas indústrias frigoríficas, 2 indicados pelos pecuaristas, né? E o presidente do Conselho é o secretário da SEDEC, que abraça a agropecuária. Então, é uma decisão dialogada, pensando em não prejudicar nunca esse pecuarista, né? Quer dizer, quem está na ilegalidade, o criminoso, ele está sujeito à lei, né? Sim, claro. Mas a gente é um programa de estímulo, né, de benefícios, além dessa parte de compliance e de adequação à legislação, a gente tem outro pilar que é voltado mais para a qualidade, né, da carne de Mato Grosso. Então, a gente tem na China, né, quando a China começou a exigir o boi 30 meses, proporcionou uma revolução, né, no setor produtivo, na gestão das fazendas, nutrição, genética, né, gestão, para você ter esse boi de qualidade com 30 meses. A China premiava, né, no começo mais ainda, hoje ainda premia mais. Então, esse é um bom exemplo, né? E a gente quer o quê? Trazer esse boi de Mato Grosso para o boi 30 meses, né? Um boi mais comercial, e a gente termina balizando também, padronizando a qualidade pela idade, né? Então, talvez não vá ser, né, 100%, mas vão ter raças diferentes, vão ter nutrições diferentes, vai ter toda particularidades, mas a idade de todos, sendo jovem, aí, com 30 meses, já dá um certo padrão de qualidade. E, como efeito colateral, você tem uma melhora no balanço de gás de efeito estufa, de balanço de carbono por arroba produzida, porque você vai terminar estimulando a intensificação de áreas com baixa produtividade, que esteja com algum estágio de degradação, você fixa mais carbono no solo, você reduz a idade de abate, né? Um boi que ficaria emitindo 5 anos,
você vai bater ele com 2,5 anos, né? Então você reduz as emissões pela metade, para a mesma quantidade de carne, né? Estimulando a produzir mais cabeças por hectare, mais arrobas por carcaça, né? Então a gente é um ganha-ganha, é qualidade, é carbono e é mais geração de renda, né? Então é um pilar importante, onde a gente acha que com essa assistência técnica, com parcerias aí, a gente consegue dar um salto aí no modelo, num plano de intensificação do Estado, melhorando o desfrute do Estado como um todo, né? E o último pilar é o PagBio também, é a gente buscar assim, parceiros globais aí que estão ajudando em pagamento por crédito de carbono de reserva legal, o RED, né, para excedente de reserva legal, serviço ambiental, pagamento por biodiversidade, pagamento por água, né, quer dizer, sempre transformar esse ativo ambiental aí do agroambiental, né, num ativo mesmo, né? Quer dizer, ele é um ativo, não pode ser um passivo. Sim, né? com certeza. Então, você tem um custo de conservação, você tem que fazer cerca, você tem que ter brigada de incêndio, ou ter algum esquema regional de combate a incêndio, você tem a onça que come o bezerro, você tem o queixada que come a lavoura, né? Então, você tem custos por manter aquela biodiversidade, né? Você também tem benefícios por ter a biodiversidade, te ajuda no regime hídrico, te ajuda a reduzir esse risco climático, né? Então, você tem benefício também, mas tem um custo. Se a gente consegue, com esses pagamentos por biodiversidade, aí, por ativos ambientais, zerar esse custo do produtor e ainda gerar uma renda, ele vai estar muito mais motivado a vir para essa agenda, né? Então, acho que é isso que o IMAC faz, é se preocupar em trazer o produtor internamente, trazer o pecuarista, as indústrias, o governo, juntos nesse diálogo dessas melhorias contínuas, né, com o foco de estar promovendo essa carne de Mato Grosso, né, tanto para aumentar o consumo interno no Brasil, mas também para garantir mercados que a gente já ocupa, acessar novos mercados, e focando mercado asiático e Oriente Médio, né, a gente foca mais esses mercados que têm interesse na nossa carne, né, então criar protocolos, melhorar protocolos para a gente perpetuar essas exportações, né? E com a Europa a gente já tem uma questão mais jurídica, né? A gente tem um escritório, o IMAC tem contratado junto com a BIEC um escritório na Alemanha, onde a gente faz lobby em Bruxelas e fica colocando esses pontos, né? Tudo bem, a gente entendeu que a preocupação climática, nós compartilhamos dessa preocupação, né? Mas a gente acha que não tem que ser com boicote, não tem que ser excluindo o Brasil como fornecedor, né? Vocês vão terminar penalizando o pequeno produtor, vocês teriam que fazer essa transição valorizando a nossa biodiversidade, reconhecendo a gente, falando, nossa, o Brasil é um exemplo, né? Uma referência de conservação, tem um código florestal, que país, né, continental tem um código florestal, e o clima tropical brasileiro ajuda também nessa produção baixo carbono. Então, a gente consegue levar esse diálogo que eu me frustrei lá na Polônia, que eu não consegui dialogar com as pessoas que eu gostaria, agora, através do IMAC, a gente consegue ter essa dialética, essa discussão, né, jurídica com o Parlamento Europeu e, ao mesmo tempo, criando um protocolo de aumento de exportação, criando protocolos internos, que é o passaporte verde, mas a gente quer que a Ásia e o Oriente Médio reconheçam o passaporte verde como protocolo do compliance brasileiro. Quer dizer, a China, a primeira vez que eu fiz reunião, ela falava assim, não, eu quero carne de desmatamento zero e emissões zero, né? Eu falei, não, falei, gente, que país, que fornecedor de carne em larga escala para a China tem conservação de biodiversidade por lei? Além do Brasil. Algum outro tem? Estados Unidos tem? Eles não tem. Austrália tem? Não tem. Uruguai e Argentina tem código florestal? Não tem. Então, vocês não vão ter uma carne que conserva a biodiversidade fora do Brasil, né? Então, e a gente tem lei. Então, vocês têm que exigir a carne de desmatamento ilegal zero, a carne que siga a legislação brasileira, que é a carne do passaporte verde, né? Eles, entendi, verdade, então, se for pensar, né, por essa linha, que as outras nem têm biodiversidade, tá bom, entendemos, carne que
que segue a legislação, garante conservação por lei. Em termos de carbono, né, eles querem uma carne carbono zero. Né? Eu falei, não, primeiro que não existe carbono zero, porque as emissões sempre vão acontecer. Né? Então, elas têm as emissões entéricas, mas a gente pode sequestrar carbono no solo, a gente pode reduzir a idade de abate, então a gente pode chegar numa carne baixo carbono, quer dizer, em larga escala, para atender o mercado chinês, a gente já tem uma carne que conserva a biodiversidade por lei e que é baixo carbono por clima tropical. Né? Algum outro país desse tem clima tropical? Eles, não, em Estados Unidos, Austrália, não, nenhum. Então o país que tem para fornecer carne para a China em larga escala é o Brasil. Vocês têm que entender que vocês querem a carne que siga a legislação brasileira, que garante conservação, e que é baixo carbono, que a gente pode melhorar isso ainda. Podemos trabalhar para um dia ter uma escala de carbono, né, neutro? Pode ser, mas hoje não tem. Vocês estão a fim de investir, de pagar mais por uma carne mais cara para ser carbono neutro? Então, é uma discussão que eu acho que o IMAC leva bem com a China. Né? A China está sendo pressionada mundialmente para exigir uma rastreabilidade, né, no Brasil também, porque estão acusando a China de estar colaborando com esse desmatamento. Então, ela está se sentindo pressionada e a gente está fazendo de tudo para o protocolo que ela escolher ser a lei brasileira. Né? Sim, tem uma tradição de relação de respeitar a legislação brasileira, então a gente não quer que a China vá para a mesma onda da Europa, que chega no desmatamento zero, é nosso protocolo e fim de papo, e vocês ficam quietos e a gente manda e fim de papo. Aliás, já que você voltou aqui para a Europa, para a gente ir fechando aqui nossa papo, porque o papo está bom demais, mas agora a Europa vai fazer as Olimpíadas e falou que vão reduzir a oferta de carne lá. Eu queria saber assim, aonde eles estão querendo chegar? Qual que é a sua avaliação disso? Eu avalio que eles estão desesperados. Né? Eu acho que se eu fosse europeu também estaria, então a gente tem que ter um olhar também de perceber isso, colocar no lugar deles. Né? Quer dizer, eles avançaram esse período todo, desmataram, né, há muito tempo a maior parte das suas florestas. Né? Adotaram, quando foi tendo essa abertura, né, de mercado global, essa globalização, eles adotaram políticas protecionistas para protegerem seus produtores. Né? Então, eles têm uma preocupação cultural, também uma parte, manter aquele produtor no campo para garantir uma parte de segurança alimentar local. Ali eles têm uma preocupação. Só que essa atitude, né, eu acho que impediu a inovação tecnológica. Né? Talvez se eles não tivessem dado tanto subsídio, tanto protegido tanto esses produtores, né, esses produtores teriam se reinventado, né, os jovens teriam se motivado mais a inventar soluções, né, integrações, talvez tenham coisas lá que eles não experimentaram. Né? E hoje estão com uma população rural envelhecida, né, não tem muita perspectiva de produzir, não são competitivos. Né? Então, quando a gente vai lá e fala que a nossa carne conserva, é baixo carbono, e que a gente ainda pode dobrar a produção, eles vão ficando cada vez mais desesperados, mais na defensiva e criando estratégias de neutralizar, né, o Brasil, que é um país assustador para eles. Né? Então, acho que vem essa lei, quando a gente conversava no começo, eles, não se preocupem, porque a mesma lei que a gente vai exigir do Brasil, a gente vai exigir dos produtores europeus. Então, a preocupação de vocês é totalmente descabida, não tem necessidade disso. E você vê nas primeiras manifestações na Europa dos produtores, quando se revoltaram, né, eles tiraram as exigências para os produtores europeus. Né? Então, acho que tinha uma questão que eles tinham que deixar uma parte em pousio para virar um reflorestamento, eles tinham que responder um questionamento gigantesco sobre parte ambiental, sobre toda essa parte, e com os protestos, um dia para outro tirou. Né? Então, é aquilo... manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles acham, né, que eles mandam, eles são os donos do mundo e está passando por uma transição mundial, mas eles vão, de algum jeito, continuar no poder. Né? E a gente está falando, não, negativo, já tem uma nova organização, o Brasil já está posicionado aí muito bem, o nosso mercado consumidor, não, né, apesar de vocês serem importantes, mas são muito
pequenas perto do mercado da Ásia e Oriente Médio. Então, nosso foco de mercadológico mesmo, para ter uma aliança mercadológica, um entendimento comercial, é a Ásia e Oriente Médio, né? Com vocês a gente tem um respeito, uma consideração, temos pena, né? Também, assim, é uma situação... Eles estão no mato sem cachorro, né, gente? Eles estão realmente... E a gente, né? Não deixa de ter muito sangue europeu no Brasil. Então, quer dizer, são, né, muitas pessoas vieram da Europa, né? Eu tenho sangue italiano, português, quer dizer, todo mundo tem. Mato Grosso tem muito pessoal do Rio Grande do Sul, né, que é alemão, né, muito italiano. Então, assim, a gente tem que se colocar, assim como eu gostaria que eles se colocassem no nosso lugar, né, em vez de ficar difamando a gente, eu acho que a gente também tem que se colocar no lugar deles e a gente tem que atuar, né, tem que revidar, assim, juridicamente, nas discussões, nas COPs, a gente tem que se posicionar, mas temos que ter um olhar global também de se colocar no lugar deles. O que eu faria se estivesse no lugar deles, né? Porque eles não são competitivos, né? Então, é uma situação difícil a deles. Pois é uma situação difícil a nossa aqui, porque o tempo já está para lá de esgotado, viu, ô Caio? Eu queria só dar tempo de te agradecer e de saber de você o que você está imaginando numa palavra ou numa frase, o que vai ser da nossa COP30 aqui em Belém no ano que vem. Eu espero que a gente supere todos os desafios, né? Eu acho que a gente tem uma característica de ser muito receptivo, muito festivo, né? Então, eu lembro também, quando teve as Olimpíadas no Rio, né? Na véspera, começou aquela coisa que o Rio não ia conseguir atender, que estava desorganizado, estava tudo atrasado, né? E, realmente, algumas obras até hoje estão aí para serem realizadas, né? Mas foi uma Olimpíada fantástica, né? Eu tive a oportunidade de ir, né? Fui até pelo Projeto Carbono Araguaia, que, na época, a Dow AgroScience era uma das patrocinadoras. Eu fui, foi uma Olimpíada fantástica. Os gringos adoraram a receptividade, o calor humano, né? Eu acho que a COP em Belém, a gente tem tudo para dar uma reviravolta. Eu acho que vai ser difícil a questão de hospedagem, né? Parece que essa última COP era umas 70 mil pessoas, né? Parece que o Pará não consegue comportar, né? Não sei, talvez 15 mil. Então, como vai ser isso, né? Pensar em navios, mas aí vai ter um navio e quem que vai ficar taxiando, trazendo gente, levando, né? Esgoto, quer dizer, tem questões estruturais que não cabe a mim aí achar soluções, mas certamente o governo está buscando soluções. Já cogitou-se, né, dividir a COP, uma parte em São Paulo, uma parte no Rio de Janeiro, e manter uma parte só em Belém, né? Talvez seja uma solução também, né? São Paulo e Rio já tem estrutura para receber. Acho que a gente vai encontrar, né? Foi uma ideia que foi jogada, né? Amazônia, Belém, o mundo mordeu a isca. Então, a parte de marketing foi muito bom. Agora tem que ver a parte de gestão, de colocar isso de pé para ser uma COP realmente inesquecível, que a gente consiga colocar nossas características aí, o Brasil, no lugar que ele merece. Maravilha. O Caio, obrigado, viu, cara? Muito bom ter você aqui na nossa primeira semana agroambiental aqui do programa Fala Carlão. Eu conversei hoje aqui com o Caio Penido, que é pecuarista, produtor rural, presidente do IMAC, enfim, fundador da Liga do Araguaia, cineasta. Ele é o caboclo da prateleira de cima. Obrigado, viu, Caio? Obrigado, Carlão. Fico feliz aí, espero que vocês gostem aí dessa semana agroambiental, que possa colaborar para essa discussão, esse debate aí. Maravilha. Um forte abraço a todos vocês. Mais uma vez, queria agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, agradecer a Agrivale, agradecer a Absolo. Muito obrigado pela parceria. Um forte abraço. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Valeu!